Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, só trazer essa notícia. O o Leandro, ele pediu para eu separar, para a gente poder conversar, comentar, mas é tanto assunto que a gente acabou não falando sobre isso, né, mas, só para trazer essa informação sobre a prisão domiciliar do Collor, né, tá em destaque, olha só. O Collor, ele tá, cumprindo, então, a sua pena de 8 anos e 12 meses, que foi uma decisão, o pedido de prisão que saiu na última sexta-feira, e foi na última sexta-feira, gente, dia 25? É isso mesmo? É isso, né, 25, é isso, 25 de abril, última sexta-feira, ele foi pra penitenciária em Alagoas, mas aí, né, segundo um pedido da defesa do Collor, uma pedido também, né, um parecer que foi apresentado pela PGR, de que então o Collor, a partir da sua idade, né, em razão dos 75 anos e das comorbidades que ele tem, porque segundo, a defesa, ele sofre de apneia do sono, ele sofre de Parkinson e ele tem bipolaridade. Portanto, em razão de tudo isso, ele deveria então, a recomendação era de que ele pudesse cumprir a pena de prisão, a pena, né, dele, em regime domiciliar, e ele está na sua mansão, de frente para a praia, que é essa aí que está em destaque. Ele está cumprindo, porque quando sai, né, o regime domiciliar, a justiça precisa ser informada aonde que a pessoa vai cumprir a prisão domiciliar, então ele está nessa casa aí, nesse apartamento aí, nessa cobertura, que é estimada em 9 milhões. Agora vejam, né, só para ficar aqui no comentário antes da gente poder chamar o nosso convidado. O Collor, ele foi condenado, ele foi acusado, condenado e saiu essa prisão dele em razão, de um esquema em que ele recebeu 20 milhões de reais em propina, a partir de uma operação que é uma espécie de desdobramento, um braço da Lava Jato, em que ele fazia uma espécie de tráfico de influência. Acho que é isso que tá no processo dele. E aí ele que significa o que exatamente? Em que ele, sugeria, fazia tinha uma influência para nomear diretores de uma distribuidora da Petrobras. E aí, em razão disso, segundo as investigações, ele então recebeu 20 milhões em propina e foi então, condenado e foi preso, ficou alguns dias na penitenciária, mas uma semana depois ele já está em casa. É isso, né. E aí o questionamento é: quantos outros, detentos, quantas outras pessoas que estão, também com várias situações de comorbidades, mas que não são o Fernando Collor de Mello, que não tem, exatamente a equipe de advogados, que não tem, a PGR falando, né, em nome dele, e que seguem na cadeia. Que seguem na cadeia. Então, sinceramente, eu não sei que tipo de punição, porque vamos combinar, né, gente, um homem de 75 anos, com todas as comorbidades aí que foram apresentadas, e ficar numa mansão dessa, numa residência dessa, que tipo de penalidade, de fato, ele tá sofrendo? Sinceramente, não dá muito para entender, né? Assim, isso não significa que ele tenha que ficar em condições insalubres, né, que ele tenha que ficar numa estrutura que não seja minimamente digna para ele poder se tratar e ter todas esse cuidado médico aí em razão de todas as suas doenças aí apresentadas. Isso aqui, claro, eu estou partindo de uma premissa, né, dos princípios da dignidade humana, mas lembre-se que a gente está falando do Collor, né, com histórico que vocês conhecem, inclusive, muito melhor do que eu. E aí é isso, né, essa é a justiça brasileira. A gente aqui estava comentando mais cedo, eu e Leandro, sobre, como é que funciona essa lógica do
da justiça, para quem de fato ela funciona, e o que a gente tem é essa esse privilégio apenas para pessoas ricas, né, brancas, ricas. Por quê? Para quem é pobre, sinceramente, né, então, só trazer essa informação. E aí tem uma outra coisa que eu queria falar também aqui para vocês, que é sobre o loop, né, a gente estava conversando, e dizer, então aqui só trazer o que que ele tem na nota, né, a nota que ele publicou nas redes sociais logo no início da noite, pra que vocês tenham aqui detalhes. Deixa eu colocar aqui e a gente lê junto. Também a nota do loop. Ele publicou tanto na sua conta do X, como na sua conta do Instagram também. Tá aqui, olha só. Carlos Lupe. Não sei se vocês conseguem, ver aí, olha só, tá na conta dele, tá, pessoal? E aí diz ele: "Entrego na tarde dessa sexta-feira, 2, né, 2 de maio, a função de ministro da Previdência Social ao presidente Lula, a quem agradeço pela confiança e pela oportunidade. Tomo esta decisão com a certeza de que meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso que apuram possíveis irregularidades no INSS. Faço questão de destacar que todas as apurações foram apoiadas desde o início por todas as áreas da Previdência, por mim e pelos órgãos de controle do governo Lula. Espero que as investigações sigam seu curso natural, identifiquem os responsáveis e punam com rigor aqueles que usaram suas funções para prejudicar o povo trabalhador. Continuarei acompanhando de perto e colaborando com o governo para que, ao final, todo e qualquer recurso que tenha sido desviado do caminho de nossos beneficiários seja devolvido integralmente. Deixo meu agradecimento aos mais de 20 mil servidores do INSS e do Ministério da Previdência Social, profissionais que aprendi a admirar ainda mais nestes poucos mais de 2 anos à frente da pasta. Homens e mulheres que sustentam, com dedicação, o maior programa social das Américas. Tá aí, essa é a nota do Carlos Lupe, então, que não mais está à frente da pasta do Ministério da Previdência, que era algo que a gente já estava prevendo de alguma forma, né? Desde que saiu aí esse escândalo, né, essa operação da Polícia Federal com a PGR, no último dia 23 de abril, o que se dizia era exatamente que, né, naquele primeiro momento, no mesmo dia, quem foi mandado embora, né, quem foi demitido, mas na verdade que se diz que pediu demissão foi o presidente do INSS e agora a gente tem então a demissão do Lupe, mas de lá para cá, né, do dia 23 de abril até hoje, o que a gente sabe é de todos os dias, todos os desdobramentos que saíram a respeito dessa operação chamada Sem Desconto, que é da fraude do INSS, de que muitos foram os avisos, muitos foram os registros, a auditoria do próprio INSS, além de avisos do Conselho da Previdência, por parte de uma conselheira, a advogada Tânia Galete, acho que esse é o nome dela, além também da própria PGR, que fez relatório e apresentou para o INSS. Se sabia do que estava acontecendo de alguma forma, mas que a situação ela só foi suspensa mesmo, né? Ou seja, que situação? O desconto indevido na folha de pagamento, no holerite, né, do salário de aposentados e pensionistas. E aí, o que a gente se sabe, então, é que esses desdobramentos todos foram mostrando e comprovando que era cada vez mais insustentável manter o ministro à frente da pasta. Então, hoje saiu essa, essa medida, né? E ele pediu demissão, né? Segundo aqui o que a gente sabe, que pediu demissão.